Bem, na sequência, o próximo painel do dia, com o tema Operação e Inovação no Saneamento. Eu gostaria de chamar para compor aqui o nosso dispositivo o engenheiro e gestor estratégico da Prolagos, por gentileza, o senhor Wagner Carvalho. O senhor Rodolfo Cardoso, professor, doutor no Departamento de Engenharia do Instituto de Ciência e Tecnologia da UF, por gentileza. Diretor de Parcerias com o Setor Privado, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por gentileza, o senhor Denilson Campelo. Assessor regulatório, o senhor Bruno Vaz Sasson. E para mediar esse painel, eu gostaria de convidar o coordenador do SEMAI, professor da UERJ, por gentileza, o senhor Fernando Altino. Professor, a seu comando, tá ok? Atrás de você o microfone, isso. Bom, feita a propaganda da parte acadêmica, vamos ao painel. É uma honra muito grande ter sido escolhido, carinhosamente escolhido, para mediar esse painel. O assunto saneamento ele é absolutamente interligado com o assunto resíduos. Eu acho que são dois grandes desafios que nós temos na realidade brasileira. O painel inicial do dia de hoje deixou muito claro isso, né? Há necessidade, inequívoca necessidade de alcançar o 100% de saneamento básico e quantos ganhos isso vai trazer para a sociedade brasileira, da mesma sorte que há a necessidade pela erradicação dos lixões, visto que o incorreto gerenciamento de resíduos contribui também para a contaminação das águas, para a contaminação dos mares. Então, são dois assuntos interligados. E a palavra inovação aí tem que ser sublinhada porque ela é necessária, né? Alternativas criativas para a gente conseguir sair do estágio em que estamos e alcançar um estágio melhor. Eu prestei muita atenção, né, e destaco que quando o Joel, no painel anterior, traz fotos, né, fez valer, é atribuída a Confúcio, né, uma imagem diz mais que 1000 palavras, mostrou para nós o quanto que esse assunto é importante. E mostrou também que eu acho que é um elemento motivacional, o quanto conseguimos avançar, né? Conversava com um professor, um grande amigo também da UERJ, na parte da manhã ele me mostrava lá fotos e reportagens sobre a Praia do Flamengo, sobre a Praia de Botafogo, alguns conhecidos que moram em Araruama dão depoimentos de como melhorou a Lagoa de Araruama, muito melhoramos, mas há muito a fazer e tenho certeza que teremos aqui no painel contribuições importantes, ideias interessantes a serem consideradas. Então, não vou me alongar, vou convidar inicialmente, talvez puxando um pouquinho a brasa para a sardinha, a brasa para a nossa sardinha, o professor Rodolfo Cardoso, que é professor da UF, coordenador do LEI, que é um laboratório de empreendimentos inovadores, né, pelo que consta já há 15 anos, como também milito no meio acadêmico, posso dizer para vocês que manter um projeto acadêmico numa universidade pública por 15 anos, por si só, já é uma vitória. Então, professor, por gentileza, nos dê a honra de abrir os trabalhos. Obrigado, bom dia a todos. Podem colocar o slide, por favor? Bom, bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre um projeto que já não é de agora, a gente começa lá atrás, mas agora a gente hoje tem ele em um estado de planta operacional, e é uma planta, já dando spoiler, que ela está instalada ali na ET de Arraial do Cabo, junto a Prolagos.
e está fazendo experimentos sobre tratamento de lodo usando a pirólise. Vou só agradecer a FAPERJ é um grande financiador, a Águas do Rio 1 e 4 e a Prolagos, que nos acolheram e cofinanciaram o projeto, a Genersa, que foi o grande apoio institucional, e a própria UF. Mas vamos lá. A primeira coisa que, só para a gente uniformizar, o projeto é uma usina, usa como rota tecnológica a pirólise. Então, para quem não conhece, pirólise nada mais é do que uma decomposição termoquímica de matéria orgânica, em geral, entre 400 e 800 graus, na ausência de oxigênio. E essa ausência é importante porque isso justifica que os gases gerados não vão produzir dioxinas nem furanos. Uma outra coisa interessante só do processo da pirólise é que ele é um processo que o fogo ou o calor é oferecido de maneira indireta, como se vocês botassem uma carne ou uma matéria orgânica numa panela de pressão. Seria mais ou menos isso. Vocês vão estar aquecendo, obviamente a panela de pressão não chega aos 400, 800, mas a lógica é essa, e aí vai degradar a matéria orgânica produzindo 3 produtos. Então, era só para a gente entender, não vou me alongar nisso. A grande questão, na pirólise serve para diversos biomassas, mas a gente está falando especificamente de lodo sanitário. A gente tem um grande problema no lodo, né, que a gente tem o volume de resíduos é muito grande. A gente está falando aí de, no Brasil, entre 10 e 20 milhões de toneladas ano. Só no Rio de Janeiro, na faixa aí de entre 150 e 180 mil toneladas de lodo, não é de esgoto, de lodo a serem dispostos em aterros ou até coisas piores, né? Nós não temos tecnologia nacional, a gente tem alguns esforços em algumas tecnologias. Pirólise já existe alguma coisa, mas geralmente é importada. Essa planta foi importada, hoje a tecnologia dela é toda nacional. A gente tem um problema de movimento, transporte, disposição para aterro, risco de tombamento. Normalmente, ele é movimentado de uma ET para um aterro, numa caçamba, igual essas caçambas que vocês veem na rua de aterro. Então, se um caminhão tomba, isso é um impacto ambiental, um acidente ambiental muito sério. Temos que lembrar que o lodo, a gente pensa no lodo sanitário, no lodo de esgoto, como uma massa dura. Ele tem entre 80% e 85% de umidade. Então, ele é muito líquido. Isso, quando tomba, não tem o que fazer. Vai para o meio ambiente, não tem como recolher. Riscos ambientais, como eu falei na logística, e os aterros hoje não querem lodo. A gente tem a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos e outros documentos mundiais já dizem que não faz sentido, né? Não é adequadamente ou ambientalmente adequado jogar o lodo. Então, a gente consegue uma destinação correta do lodo, a gente consegue geração de biochar, eu vou falar um pouquinho, geração de energia elétrica ou térmica, tem potencial impacto na comunidade, ele ajuda a economia circular, tem uma sustentabilidade econômica, ambiental e social, e eu vou frisar, tem sustentabilidade econômica, para de pé economicamente viável, se for feita uma modelagem adequada, ele vai parar, a gente tem essa comprovação, e ele atua muito fortemente na descarbonização. Então, aqui eu não vou entrar muito nisso, mas é um equipamento simples, a gente abastece... Eu estou tentando achar o sinalzinho. Bom, ali em cima ele abastece o lodo entra num reator, essa entrada a gente entra com ele comprimido para tirar o oxigênio, nesse reator ocorre a degradação gera um conjunto, 3 partes, sólida, líquida e gasosa, e aí a gente separa primeiro a sólida da gasosa e depois, num sistema bem simples de limpeza de gases, a gente separa o líquido do gás, porque o gás ainda sai úmido. E aí a gente tem esses 3 componentes. A parte líquida, se a gente usar o lodo, ele é 97% água, 3% óleo. Pode separar esse óleo água e usar o óleo como combustível, como um outro bioóleo. A gente tem o biochar, que eu distribuí a vocês e vou falar um pouquinho, que eu acho que é o grande filé mignon dessa questão, que ele aumenta o carbono no solo, faz um alto sequestro de carbono, ele tem nitrogênio, fósforo e potássio, e ele ajuda a reter água, reter nutrientes e evita lixiviamento.
e o próprio gás, que a gente pode colocar ele no gerador, gerando energia elétrica, ou colocar para queimar, gerando energia térmica. Tudo isso não é teoria, esse equipamento está operacional, funcionando. Não operação, a gente não funciona ele direto, mas a gente faz, vou falar aqui, vários testes, etc. com ele. Esses são os 6 produtos, são fotos reais. O Biochar, que é o que vocês receberam, eu vou falar de novo. O gás, ali tem um gás, vocês estão quase não vendo a chama, mas dá para perceber que ela é muito azul, porque é um gás rico em hidrogênio. Ele pode chegar a 33% de hidrogênio, e isso é fantástico. Para vocês terem uma ideia, a gente vai falar nisso, mas eu adoro adiantar os próprios slides para gerar o caos na minha apresentação. Mas um gás de aterro tem 8.000 quilojoules. Esse gás tem 36.000 quilojoules, 4 vezes mais. A gente tem alguma dificuldade, algumas questões para queimar ele no gerador. É só, na verdade, retirar a umidade, que ele ainda tem um pouco de umidade, e fazer um blend se eu tiver um processo produtivo. O que é o blend? É guardar ele no gasômetro para ele poder misturar, se homogeneizar e depois entrar no gerador. E o bióleo, que eu falei para vocês, que pode separar ou pode voltar para a própria estação de tratamento, porque já que ele é 97% água e a quantidade é muito pequena em função da entrada, então ele pode retornar para a própria estação de tratamento, sem nenhum impacto operacional para a estação de tratamento. Ou eu posso separar água e óleo, a água eu vou dispor como uma água de reuso, por exemplo, e o óleo a gente utiliza como fonte de energia. Então, só falando do projeto, esses são alguns dados que existiram. A gente já tem mais de 4,5 milhões investido só nessa última fase que ele operou lá na Prolagos de Arraial, na ET de Arraial. Nós já fizemos 250 horas de operação em várias campanhas de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, operacionalmente, a gente tem uma quantidade de horas para dizer que a planta é operacional, não tem nenhum incidente operacional. A gente já processou mais de 4,5 toneladas de lodo nessas diferentes operações. Temos 15 pesquisadores que foram qualificados em operar, setar e produzir a máquina. A gente tem mais de 30 análises desse Biochar, que eu servi para vocês. Cada um dos testes, a gente coleta 3 amostras de Biochar e teste em laboratórios internos da UF e em laboratórios de mercado para garantir que a gente esteja com resultados realmente. Mais de 20 análises atmosféricas, mais de 15 análises do gases. A gente já processou de 60% a 80% a umidade. Essa é uma questão importante, porque todas as rotas que a gente conhece precisam secar o lodo. E aí, para secar o lodo, a entrar numa pirólise normal, você tem que fazer uma secagem a 40%. E para secar de 80% para 40%, quem é da área sabe que acaba que não se paga. Então, qual é o problema dos outros projetos? É que não se paga. E o que a gente vive hoje? Quando a gente vai para alguém e fala, eu tenho um projeto de pirólise, a primeira coisa que eu ouço, não adianta falar que isso não é economicamente viável. Só que passa a ser economicamente viável quando eu não preciso secar. Porque aí o custo de secagem eu não tenho. E vocês vão ver que a gente está operando com mais ainda, eu vou mostrar a vocês. A gente consegue 58% de carbono fixo no Biochar, o que é um absurdo de retenção, o que me dá 39 quilos de singás por hora. Eu tenho um Biochar com nitrogênio, fósforo e potássio, igual um NPK, obviamente não nas proporções do NPK, a gente vai mostrar para vocês, mas ele complementaria um fertilizante que nós importamos, que é caro e que não é fácil. A gente tem aplicações em copirólise, ou seja, juntar o lodo com outras coisas que eu vou falar, e para cada 1 tonelada de lodo, eu sequestro 319 quilos de CO2. 1/3 do que entra é CO2 sequestrado, gente. E para cada 1 tonelada de lodo, eu gero 150 a 200 quilos de Biochar, que eu distribuí para vocês. Esses são diferentes, alguns testes. Então, para vocês verem, a gente já testou com a torta, ou seja, com lodo de esgoto um pouco seco, que é o que vai para o aterro, com 82%, 80 e poucos por cento de umidade. A gente já testou com lodo bem mais seco, a 40% de umidade. Já testamos com lodo a 65%. E testamos o que a gente chama de lodo mais poda. Ou seja, a gente pegou o lodo in natura a 95% de umidade. Se vocês pegarem um café, a aparência de um café,
né? E, como é muita umidade, a gente misturou com outro problema do urbano, que é a poda. Então, a gente pegava a poda, que ia para aterro também no município de Arraial, triturava e misturava com lodo. Então, a poda triturada dá 42% de umidade, a gente misturava com lodo a 98%, fazia lá um blend que chegava em torno de 78%, 80% de umidade. Ou seja, a gente não precisa nem secar o lodo na própria centrífuga ou prensa, como é feito hoje em dia nas estações de tratamento. Basta ter uma outra biomassa que eu possa misturar. Pode ser casca de café, pode ser pode ser alimento, pode ser microplástico, plástico normal, pode ser qualquer outra coisa que eu possa misturar. Carcaça de frango, cama de frango, tudo isso a gente já testou e pode ser feito. Então, a gente sabe que a gente consegue eliminar a disposição final do lodo sanitário. Com a usina não sai mais nada da ET. O que vai sair é o biochar, que é útil de distribuir para vocês. A gente elimina todos os riscos biológicos, porque o biochar é completamente inerte. Não se preocupem. Quem recebeu aí, abre, cheira, vocês não vão ver cheiro nenhum. Só não comam, pelo amor de Deus. Eu estou falando não comam porque a gente recebeu biochar para ser comido. Japão produz biochar de bambu como um carvão para alimentação, como aquelas pastilhas de carvão. Então, quem viu isso do japonês não come esse não, porque não é para tanto. Crédito carbono, a produção do biochar, a geração de energia, que a gente falou, de energia térmica ou elétrica, capacidade de replicação. Hoje a usina é toda montada, a gente tem ela com painel todo automatizado, a gente consegue programar ela para diferentes tipos de entrada. Então, se ele está com mais umidade, está com 60, com 70, com 80, isso é reprogramável de maneira simples. E eliminação dos custos de exposição final e até de secagem, se puder fazer o que a gente chama de copirólise. Eu não vou... Até pelo tempo eu não vou entrar nisso, mas o biochar ele é um excelente fertilizante, ele serve para redução de gases de efeito de estufa, ele pode fazer remediação de solos, ele pode ter uso industrial. A gente está fazendo agora com o biochar que eu passei para vocês, a gente está junto com a Universidade do Oeste do Paraná fazendo nanobiochar, que é uma outra coisa muito mais produtiva, que pode ser usada em indústria, e por aí vai. Ele diminui perda de nutrientes, porque ele é 5%, ele pode chegar a absorver até 60% do volume em água, então ele vai variar de 5% a 60%, aumenta o carbono do solo, melhora o solo e retém a umidade, como eu falei com vocês. Aqui uns resultados, né, a gente tem que ver para crer. Esse é um teste que foi feito num instituto fora da UF, num biochar. Vocês podem olhar aqui, lá embaixo, que nós estamos com 58% de carbono total, como eu comentei para vocês, uma retenção absurda. A gente tem aqui nessa primeira linha o nitrogênio, lá em cima a gente tem fósforo, 2%, potássio em torno de 7%, cálcio 7%. E se vocês olharem lá no final, todos os nossos elementos químicos que poderiam ser agressivos ao solo estão abaixo do CONAMA classe 1, né, da 498 da CONAMA. Então, a gente não tem nada que possa produzir impacto no solo. Okay? Isso foram feitas mais de 30 análises dessa. Eu vou aproveitar, daqui a pouco eu falo do biochar de vocês, mas o biochar já existe venda de biochar no mercado, e para vocês terem ideia, são esses preços de mercado, esses biochars estão um pouco enriquecidos, o nosso não é, por isso que ele está um pouco mais caro, de outros micronutrientes, mas vocês veem o preço disso. Só para terem uma ideia, essa unidade ela chega a processar entre 2 e 3 toneladas dia de lodo, uma única unidade dessa. Processando 2 a 3 toneladas dia de lodo, dá para fazer 20% de biochar, ou seja, em um dia se produziria 600 quilos de biochar. Se a gente estiver fazendo uma conta boba, vamos pegar aí a R$10, né? Se eu for falar R$10, em um único dia de biochar, você transformaria o lodo de esgoto em R$6.000 de receita dia, vendendo a R$10, que aí venderia para alguém enriquecer e chegar no mercado a 30, 40, 60 reais o quilo. Né? A gente fez um teste nesse biochar,
Então, vou abrir aqui para vocês. A gente distribuiu isso. Quem não tiver pego e quiser, a gente tem ali, do lado do som, ali naquele vão ali, a gente tem outras sacolas. Não sei se a gente tem para todo mundo, mas quem chegar lá primeiro, assim que acabar, pode pegar com a gente. Esse potinho, vocês podem, vai sair correria, não agora, para não estragar. Não durante a minha fala, na dos outros, aí cada um por si, mas na minha não. Vocês vão ver, ele não tem cheiro, parece um resíduo de carvão do resto do churrasco de vocês. Ele é um biochar que foi testado. A gente testou esse biochar no horto. Sugiro a vocês, quem tem orquídea ama o biochar, ou na planta de vocês, peguem uma colherzinha de sobremesa, nem de chá nem de café, uma colherzinha de sobremesa, e joguem por cima das plantas de vocês, ou mesmo da orquídea, quando ela estiver ali naquele, sei lá como é que chama, no material dela lá. Joguem, que vocês vão ver que eu distribuí isso no Rio Innovation e recebi um zap de um cara que pegou o cartão, mandou um zap, falando, cara, eu tinha 3 orquídeas, para mim elas estavam mortas, eu ia jogar fora, eu vou mandar a foto das 3 orquídeas. E assim, eu falei, cara, foi melhor do que qualquer teste, porque eu nem sei quem, nem conhecia o cara. Bom, a gente testou então no horto, a gente fez com mudas de flamboyant, então só por causa do tempo, a gente testou em 100 e tantas mudas, fazendo com vários testes, provas e contraprovas. Então, a gente testou algumas mudas que era apenas com a terra adubada e barro, que o horto já fazia no mudário dele. A gente testou com 5, 10 e 15. O importante é o 5 e 10, por isso que eu trouxe aqui. Então, com o que ele tinha no processo normal lá, 42% das mudas não prosperavam e ele perdia a muda. E só 28% das mudas tinha crescimento em 90 dias para serem plantadas. Com 5% do biochar, dos 42% de perda, já caiu para 15% de perda. E a gente passou a ter 43% de muda. Quando a gente foi para 10% de biochar, essa perda caiu de 42% para 15%, e a gente passou a ter 70% das mudas com crescimento. E não é crescimento visual, a gente fez crescimento visual, medição de raiz, medição de galho, secou as mudas em estufa e fez medição de ganho de carga massa seca da planta. Tá? Então, esses 70% não é só o crescimento visual, é o crescimento real da planta, utilizando alguns indicadores específicos para isso. Tem 1 minuto. Aqui a composição do gás, como eu falei com vocês, esse é o gás que sai ali. Então, a gente tem várias composições diferentes, mas a gente chega a 33%. Isso aí varia de regulagens, então quis trazer todas, mostrando que a gente pode ter desde 15% a 33% de hidrogênio, a gente tem metano, né, e aí a gente tem um poder calorífico, como está aqui embaixo, de 35 mil quilojoules, comparado com os 8 mil de aterro sanitário normal de resíduo sólido urbano. A gente mede diversas vezes a emissão atmosférica desse gás sendo queimado, e vocês vão ver que a gente tem hidrocarboneto abaixo de 1%, o nosso NOx é abaixo de 20 ppm, o CONAMA permite até 170 ppm, quer dizer, nós estamos aí quase 10 vezes menos do limite do CONAMA, nosso CO2 é abaixo de 4%, e o CO é menos que 3.500 ppm, o que é tudo muito abaixo dos limites. Então, a gente tem um gás rico que, depois da queima, não emite qualquer tipo de poluente. Bom, era isso que eu queria falar, consegui fechar no tempo. Eu só queria trazer como mensagem final, que eu acho que é uma coisa importante, a gente, hoje, a gente tem, não é mais uma pesquisa de laboratório, não é mais um artigo de laboratório. Né? O Brasil tem várias universidades, vários colegas que pesquisam a aplicação de pirólise, mas sempre se esbarrava na dimensão, porque era pesquisada em um reator de bancada, então você fazia 100 quilos num dia, 10 quilos num dia, às vezes pouquinho, e aí quando você ia para o industrial, o mercado, as empresas, os órgãos de regulador falaram, isso não é viável quando cresce muito. A gente tem uma planta hoje que prova que é viável tecnicamente, que é segura de operar,
ela não provoca cheiro, não dá ruído, não tem risco de explodir, ela é bastante segura operacionalmente e que gera 3 produtos que são aproveitáveis muito. Assim. E vocês, espero que vocês tenham orquídea e vejam na orquídea de vocês. Ok? Então, assim, para finalizar, eu sei que meu tempo estourou, mas só para colocar, a gente precisa virar a chave no Brasil, pessoal. A gente tem países que usam a pirólise, tem países que já... Nós não temos aqui nenhum caso no Brasil desse tipo, nenhum caso hoje de uma pirólise operando numa estação de tratamento. E, assim, precisamos reverter isso. Os volumes são muito grandes, o impacto ambiental e economia circular que isso proporcionaria para a sociedade é absurdo, porque você teria o biochar para oferecer para a comunidade carente ou para suprir mercado e complementar a ausência de NPK que a gente tem. A gente tem o gás para gerar energia elétrica ou energia térmica e a gente evita todo esse risco de manuseio, transporte e disposição final do lodo de esgoto. Professor Rodolfo, parabéns pela brilhante explanação. A sorte, professor, da organização do CIS é que o seu projeto é pirólise de lodo de estação de tratamento, porque se fosse um projeto de cerveja artesanal, a gente teria o caos aqui na plenária, com todo mundo correndo para pegar lá o... Não é uma má ideia. Quero destacar alguns pontos, né? Sublinhar alguns pontos da brilhante apresentação. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é muito para a gente aprender, né? Para enfatizar a importância da pesquisa. Né? O professor é da UF, é um projeto de pirólise, e me lembro bem que, coisa de 20 anos atrás, eu estava na UF, em parceria com alguns professores, envolvidos em projetos de pirólise, ou seja, as coisas não acontecem do dia para a noite, os investimentos de médio e longo prazo são necessários para que os resultados sejam alcançados. Né? Várias tentativas foram feitas sem sucesso, mas foram essas tentativas sem sucesso do passado que, com certeza, pavimentaram a estrada para a gente ter hoje aqui a alegria de ver um caso exitoso. Gostaria de passar a palavra, então, para o Wagner Carvalho, que é gestor estratégico de ativos da Prolagos e também professor do Instituto de Tecnologia de Barcelona. Por gentileza. Boa tarde a todos. Dá um friozinho na barriga revisitar Búzios, tá? A minha experiência, tá? Surgiu aqui com a história aqui do saneamento e as inovações, né, que estão sempre desafiando a gente. Mas hoje aqui, um pouquinho antes da apresentação, fui pego de surpresa aqui por uma tecnologia que me salvou, tá? Não sei se todo mundo conhece aqui, ó. Pendrive. A gente hoje processamento em nuvem, né, e tudo. Nós trabalhamos bastante aí com muito carinho para preparar essa apresentação para vocês, mas um inconvenientezinho da nuvem lá. Aí o pendrive me salvou, né? Então, gostaria de destacar aqui, né, que eu conversei ontem também com meu agente, né, de inteligência artificial, e a resposta foi a mesma que foi dada ontem pelo Edson Carlos aqui na abertura. Ele me disse que, vai lá e conta história. Então, e aí, né, a história, né, que eu gostaria de contar aqui é do saneamento da região dos lagos, que ela se iniciou ali com a Prolagos, e que depois a Prolagos se transformou na Egea, e no final, assim, a história da minha vida também, tá? Que vindo hoje com os amigos, os colegas, ontem à noite também, voltando para casa, a gente olha diferente, assim, né, quando olha para Búzios, porque a Bento Ribeiro Dantas, através dos pescadores aqui do lado da gente, a gente vai falando do PV, vai falando do tubo que está ali a 4 metros de profundidade, né, que foi uma dificuldade na época, né, de assentar cada um deles, né, e aqui, próprio hotel onde nós estamos, né, também ele também se remete a essa época, né,
foi uma das primeiras ligações de esgoto, o hotel se inaugurando aqui no início de 2000, e a rede de esgoto aqui na Travessa Pescadores, aqui na usina, aqui na Orla Badô, né, tem ligação aqui de todo lado aqui. E o sistema aqui, né, aqui no centro de Búzios, ele tem rede separadora, mas tem tempo seco também. É redundante que a gente fala, né, tem os dois sistemas. E depois aí de 20 anos, o que funciona mais ainda é o tempo seco, porque muita esgoto ainda vem pela drenagem, tá, gente? Então, assim, o que eu estou falando na verdade aí? Da infraestrutura invisível. E quem atua no saneamento, quem vai no chão de obra ali, sabe, entende o que eu estou falando aí, né, gente? Porque você está ali do lado de uma vala, as pessoas estão ali buzinando, presas no trânsito, criticando, e não percebe o que está sendo realizado ali, né, de legado, né? Então, essa experiência aqui de Búzios, assim, lá no início dos anos 2000, viu, gente? Aí começa a falar a idade já também, né? Que a gente já começou ali a realizar esses trabalhos, e com toda a participação do município, né? Então, vale muito ressaltar aqui os colegas aqui do município, né, que estão sempre aí diariamente com a gente, né? O Aziel, que está ali no fundo, não vou falar de todos aí, porque é muita gente envolvida com a gente no dia a dia. E manter isso tudo operando, né, requer aí muita inovação no nosso dia a dia. Então, esse caso de Búzios é uma prova de sucesso que foi hoje, né, foi realizado e hoje está sendo replicado aí para cerca de 900 municípios, né, em todo o Brasil. Então, aqui, vou passar rápido, porque os municípios aí que a Prolagos atende, né, já foi falado, já foi passado pela nossa equipe, né. Então, o índice aqui de evolução, né, que foi atingido assim, em pouco tempo, colocar esgoto aqui, virar a chave aqui, transformar a cidade de Búzios num momento aí já de impacto, né, pela ameaça aí dos recursos naturais aí, dos corpos hídricos, pela falta de saneamento aí quando Búzios crescia ali no início dos anos 2000, né, consolidando como resort internacional, e era zero, né, não tinha uma rede de esgoto, não tinha uma estação de tratamento, então foi tudo isso sendo executado ao mesmo tempo. Então, esse paraíso aí que a gente conhece, que a gente vê hoje, né, com muito orgulho aí, na época estava sofrendo ali já com esgoto indo para as praias, né? E a população muito menor que de hoje, né? Cerca de 20 mil habitantes, hoje mais que dobrou essa população. Então, né, essa é a imagem aí, né, que a gente vê da Praia da Ferradura, né, uma das 26 praias, conforme o prefeito comentou ontem, né, e todas elas têm sua beleza ali. E ali do outro lado a gente vê uma das praias, né, que ali é João Fernandes, na época lá em 2005, um pouco antes da gente inaugurar ali as estações elevatórias, a rede, né, que foi implantada ali. Então, a época, né, a gente destaca ali, né, entre todos os desafios, né, que são diversos aí mesmo, que a gente foi descobrir o que tinha embaixo do solo, tá, gente? E aí a surpresa não foi muito agradável, era rocha, né? Então, aqui, nessa península rochosa aqui, além de ter que paralisar, né, a cidade, a gente teve que mobilizar equipamentos pesados aqui. A gente brinca até que foi uma verdadeira mineração aqui sendo realizada, e tendo ainda a infiltração do lençol freático, né, das águas costeiras, mas eu ressalto aqui a parte social. Então, esse apoio da prefeitura, da população, dos hotéis, todas as entidades aí que envolveram com a gente na época, para tornar tirar isso do papel, né, tornar realidade o saneamento em Búzios, isso que na verdade contou depois para que a gente continuasse e avançasse ali a passo de tartaruga no início, né, mas conseguimos ter êxito, né. Então, aqui uma imagem aí um pouco embaçada, mas é da época ali em João Fernandes, lá em 2004. E aí, né, hoje, né, a gente olha para isso tudo, todo esse sistema, né, robusto, né, referência,
e foi motivo até de reconhecimento internacional pelo plano diretor que foi feito com visão estratégica até 2041. Já soma-se mais de 50 quilômetros de rede, são mais de 30 elevatórios em cada um dos pontos aí da cidade, né? Então, se a gente fala que tem 26 praias, a gente tem mais elevatório do que praia, e a estação super moderna, né? Inaugurada lá em 2004, né? É um prazer aqui acompanhar aqui o Rodolfo, porque minha formação também veio aí, né? Um aprendizado dentro de uma estação de tratamento de esgoto. Então, na operação, depois fui para projetos e aí saí pelo Brasil aí, e voltar agora trazendo essa visão mais estratégica assim, do cuidado que a gente tem que ter com esses ativos, pois passou-se muito tempo, né? Então o sistema tem que ser resiliente. E aí a gente tem que entrar com inovação, tá? Para poder responder aí a questões assim, muito mais performáticas aí que o mundo exige, né? E nesses 10 últimos anos, eu estive viajando aí por cada cantinho, né, do Brasil. A gente até brinca internamente, né? Venha trabalhar na EGEA, venha conhecer o Brasil, porque a gente vai de ponta a ponta mesmo. E aí a gente implantou um programa que chama Infra Inteligente, que hoje é o programa de gestão de ativo da companhia. E aí a gente fala que, durante as obras, né, implantação de novos ativos, como que, se isso aí realmente, se o resultado vai vir, né, a expectativa é muito grande. E infraestrutura depende de política pública, depende da agência reguladora, trabalhando junto, todos acreditando no mesmo propósito, da sociedade civil organizada. E demora, assim, 1, 2, 3 anos para a coisa tomar um vulto maior, assim, e você conseguir botar um saneamento no município, né? E aí o caso que a gente leva é o caso de Búzios mesmo, que realmente é um exemplo aí de recuperação de praias, né? E o caso da Lagoa de Araruama, que eu nem vou comentar aqui, porque aí já entraria em vários detalhes aqui que o Firmino já trouxe para a gente ontem também, e tem essa participação lá de mais 300 captações ali que tem ali de lançamentos da drenagem, né? Então, esses resultados são vistos, né? E percebidos, né, dentro desse contexto. Então, vou trazer aqui, nessas pautas aqui, o reuso, as perdas. E esse programa, né, de gestão de ativos que eu comentei, que surgiu aqui e a gente levou para todo o Brasil. Só no Rio de Janeiro, na capital, a gente encontrou ali mais de 40 mil ativos, subindo as comunidades. Então, tem que ser feita uma inspeção presencial de fato, e a gente tem aquele cuidado, né, pela nossa instalação, porque a prestação de serviço ela cai ali, ela depende, né, de uma boa infraestrutura, de equipamentos em boas condições. Então, a gente fala lá, academicamente, né, do Asset Health, que é a saúde do ativo, e essa questão assim, acadêmica, né, que a gente aprende mesmo com a universidade. Eu tenho pós-graduação também na UF, me lido muito bem com essas investigações assim, me provocam bastante a gente, né? E no doutorado agora a gente aprofunda mais esse assunto ainda. Estava falando com o Carlos há pouco, né? Carlos, do Orientadora, que é amigo pessoal dele também, lá em Portugal, e dá uma forcinha lá para a gente, aproveitando a tese ali, as investigações, e trazendo uma aplicação prática, né? E eles brincam comigo lá assim, Wagner, você é para acadêmico, porque você mistura um pouco o prático com o acadêmico, né? Então a gente quer ver a coisa acontecendo na prática, né? E por aí, assim, as aplicações hoje tecnológicas, né? A disponibilidade tecnológica é muito grande, mas a aplicação prática que é a coisa mais complexa de ser realizada. Então, a gente consegue visitar nossas estações, a estação de tratamento de Búzios, aí, que a gente está vendo em tela, e depois produzindo isso internamente, com a própria equipe, né? A gente procura disseminar essa visão para que a gente seja mais proativo, né, na nossa gestão. E hoje já são mais de 10 mil plantas em toda a EGEA já digitalizadas dessa forma. Então, com QR Code em cada uma, com pontos de controle. E esse tag aqui significa muito para a gente, né? Quando a gente batiza um ativo, na EGEA hoje são mais de 200 mil,
Só aqui na Prolagos são mais de 9 mil. Então, cada ativo digitalizado, a gente traz uma nova perspectiva de gestão para sermos aí mais assertivos e conseguirmos aí prestar aí o nosso serviço da melhor maneira. E a tecnologia, né, com toda aquela dificuldade passada, ela trouxe, né, para a palma da mão. Então, aqui eu acho que o som não está saindo. Com muito planejamento e determinação. Hoje, a tecnologia é uma aliada da Prolagos no monitoramento de todo o sistema. E, Wagner, é interessante que o que começou com muita dificuldade lá atrás, hoje é super tecnológico, né? Poxa vida, Flávio, você falou tudo agora, né? Dificuldade era a palavra da época, né? A gente estava aqui com rocha, né, como a gente disse, e agora nós estamos aqui no elevatória, né? A elevatória de esgoto de João Fernandes, né? Então ela tem um código e hoje ela está digital. Então eu posso falar para você que aquela rocha que foi rompida aqui está a 6 metros de profundidade, né? Que a gente tem um poço aqui, elevatória, com equipamentos sofisticados, né, tecnológicos, e que hoje consegue mandar o sinal daqui para o nosso centro de controle, lá na central da Prolagos, a gente consegue operar essa estação remotamente, tá? Ligar, desligar a bomba em períodos que precisam, né, que a cidade está mais cheia, tudo que é coletado de esgoto nessa região todinha, todos esses hotéis, vem para cá e é bombeado, né? Então hoje a gente está aplicando aqui o que é de mais moderno em tecnologia. Então hoje eu consigo aqui trazer ela para a palma da minha mão, né? Então, quando eu aponto aqui o QR Code, né, no nosso aplicativo de realidade virtual aqui, ó, consegui encontrar a elevatória ali. Aí, olá, Wagner, né? Tudo bem, né? É uma inteligência artificial, né, conversando com a gente. Consigo aqui clicar nela. Estamos vendo aqui a elevatória em tempo real, com todas as informações, né? Os dados são as informações para a nossa operação funcionar, né, 24 horas por dia. Olha só, agora eu estou aqui olhando de drone, né? Nossa, em 3D? Em 3D, Flávio, olha só. A gente consegue aqui chegar, né, na elevatória aqui em 3D. Você imagina que tem mais de 100 elevatórias em toda a área de concessão. Então, cada uma delas hoje é operada de forma remota. Mais de 9 mil equipamentos instalados em todos os 5 municípios da área de concessão. Então, são números assim que dizem muito para a gente quando a gente olha cada uma dessas instalações, porque cada uma delas tem que estar operando sempre, né? Então, para garantir a prestação de serviço. Então, é uma satisfação realmente ver que a gente chegou nesse nível hoje, né, Flávio? Então, tecnologia a favor do meio ambiente. Então, é isso, gente. Agora aqui uma parte assim mais estratégica do grupo, né? A gente trabalha muito junto, muito alinhado com o corporativo, né? A EGEA, a gente se soma, as unidades se somam, os profissionais se somam para que a gente esteja em busca sempre do próximo desafio, né? Como falado há pouco aí, o Pará é o que está na frente agora, mas o Rio de Janeiro tem uma importância enorme para nós. A capital, né, Águas do Rio, a gente teve um trabalho de digitalização, mas agora a continuidade da prestação de serviços já exige muita inteligência, né? Então, a inteligência artificial, nosso aliado, IoT, Business Intelligence, então, todo esse monitoramento, né, de todas as variáveis, né, do centro de controle, CCO, né, aqui na Prolagos, e o COI, lá no Rio de Janeiro. Eu destaco aqui, né, o conceito do OCR, né, que é aplicado aí nas câmaras aqui da Prolagos, por ter intermitência. Então, a gente precisa, né, estar sempre preparado, né, para atender a demanda crescente, aí, a população que vem chegando à nossa região. Então, esse reconhecimento ali, que tem um fundo ali de inteligência artificial, mas object recognition ali, character recognition, né? Então, ele consegue avaliar ali esse movimento de carros, né, nas rodovias, nas entradas aí da cidade, e a gente consegue monitorar antes de chegar realmente o turista, a gente consegue monitorar. Então, a cada ano surpreende, né? O último subiu 4%, né? Que foi o recorde que a gente atingiu no último verão, né? 1,6 milhões. Agora, o próximo, alguém arrisca dizer, né, qual a população que a gente vai ter aqui na região. Creio que pode ser que supere esse número aí, né, esse patamar. Mas vocês veem que a curva, né, ela não é flat, né, ela tem um pico assim, vertiginoso, né, quando vai começando a chegar a esquentar ali a temperatura ao longo do ano.
Então, tudo nisso, dessa forma a gente tem que se preparar. E aí,